Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Oi, gente, voltei aqui de novo com a nossa blusa, com o ombro da nossa blusa, um detalhe de coração. Fiz uma modificação aqui, viu, pessoal? Eu tinha deixado 30 detalhes de coração direto para a gente tirar a manga e depois começar com o corpo. Aqui eu resolvi fazer uma diminuição porque depois que eu vou colocar a manga. Tava meio complicado para a gente fechar aqui e tirar a manga, tirar a parte da manga. Eu resolvi aqui diminuir também esses coração, viu, pessoal? Eu tenho aqui só uma, duas, três carreiras aqui pro coração, que depois eu arrematei com ponto baixo. Eu achei que os detalhes estavam muito grandes, sobrou esse daqui, que depois a gente vai desmanchar e acrescentar aqui ralinha. Achei muito grande, desmanchei. Como eu digo em várias videoaulas minhas, se eu cismar que não tá legal, eu acabo desmanchando mesmo. Então é isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, aliás, 3 carreirinhas aqui para o nosso coração, que depois eu arrematei todos com ponto baixo. Aqui eu resolvi também saltar. Aqui a gente tinha deixado ele mais juntinho, vocês viram que aqui estava muito junto. Para quem já começou a fazer essa blusa, pessoal, e preferiu deixar assim, vai preferir deixar assim, pode deixar também, vai dar certo, né? Vai dar super certo, mas eu resolvi aqui mudar. Por isso que eu demorei para entrar aqui com a videoaula, porque eu não tinha certeza se ia dar certo, viu, pessoal? E aqui, como eu disse, eu fiz o coração, completei aqui, que já tem a primeira videoaula aqui. Esse meu aqui, no meio, não tem mais 7 correntinhas. Resolvi deixar, aliás, deixar não, fazer 10 correntinhas aqui, né? Depois a gente desceu com um ponto baixo aqui, para descer com a correntinha, desci com o ponto baixo, e aqui ao redor, aqui no meio de cada coração, eu fiz 10 correntinhas. Mudei aqui. Depois que eu terminei de fazer as correntinhas, pessoal, e aqui também. Aqui, em cada espaço de cada coração, eu fiz 4 correntinhas de espaço. Aqui, no meio do coração, fiz 10 correntinhas. Desci com ponto baixo e continuei fazendo 4 correntinhas aqui entre um coração e outro. E aqui, no meio de cada coração, como eu disse, eu fiz 10 correntinhas. E vim trabalhando um ponto alto dentro de cada correntinha. Não é por baixo da correntinha. Fiz um ponto alto dentro de cada correntinha dessas.
Não entrei com a videoaula aqui passo a passo, porque isso é uma coisa muito simples, né? Eu sei que todos dá conta de fazer. Aqui, ó, um ponto alto dentro de cada correntinha. Não é por baixo, mas se quiser fazer por baixo também fica à vontade. Eu aqui no ombro da minha blusa, eu fiz um ponto alto dentro de cada correntinha. E como eu não tinha certeza, pessoal, se eu ia continuar com mais 2 carreirinhas aqui, de ponto fechado, eu arrebentei. E agora eu decidi que eu vou trabalhar, amarrei a minha linha, e vou trabalhar aqui agora, 1, 2, 3. 3 correntes, aliás, 4 correntinhas. Vou dar uma laçada na agulha, vou voltar aqui, vou voltar para trás e vou trabalhar ponto X nessa blusa todinha, viu, pessoal? Vou fazer uma correntinha de espaço. Uma correntinha de espaço, depois que eu fiz o xizinho. Uma laçada na agulha, vou contar aqui 1, 2. No terceiro ponto alto, eu faço um ponto alto, uma laçada na agulha e volto aqui novamente no segundo ponto alto e faço mais um X. Uma correntinha de espaço. Eu já fiz, já dei videoaula desse ponto X aqui. Tem a blusa, tem também um tapete. Quem quiser pode fazer uma visita aqui nas minhas videoaulas mais antigas, que vai ver que realmente a gente já tem passo a passo desse ponto. Uma correntinha, vou contar 1, 2, 3. No terceiro ponto alto eu faço um ponto alto, dou uma laçada na agulha e aqui no segundo pontinho, contando aqui, tem esse que a gente fez o ponto alto, tem um pontinho aqui, um ponto alto, né? Aqui entre um ponto alto e outro, eu pego no segundo pontinho e faço um X. Uma correntinha de espaço, uma laçada na agulha, vou contar aqui novamente, 1, 2, 3. No terceiro ponto alto, eu faço um ponto alto, uma laçada na agulha. E no próximo pontinho, volto aqui atrás e faço um ponto alto. Vai ficando assim nosso xizinho. Eu não costumo saltar uma correntinha, viu, pessoal? Quando eu vou fazer esse ponto. Mas aqui eu resolvi saltar. Vou fazer uma correntinha de espaço. 1, 2, 3. No terceiro ponto alto eu faço um ponto alto. Uma laçada na agulha, cruzo. E venho aqui no segundo pontinho e faço mais um ponto alto. Vai ficando assim os nossos pontinhos. Esse é o ponto X. Uma correntinha, uma laçada na agulha, conto aqui 1, 2, 3. No terceiro pontinho alto eu faço um ponto alto, dou uma laçada na agulha e aqui nesse segundo pontinho eu faço mais um X. E assim a gente vai trabalhar aqui ao redor desse ombro todinho aqui, fazendo um ponto X, fazendo uma correntinha, uma laçada na agulha, conto aqui 1, 2, 3. No terceiro ponto alto eu faço um ponto alto, dou uma laçada na agulha e aqui no segundo pontinho, voltando para trás aqui, eu faço mais um X.
Se você quiser fazer os pontinhos X sem fazer uma correntinha de espaço, fica à vontade. Eu aqui vou trabalhar a minha blusa todinha com uma correntinha de espaço. Aqui, esse pontinho aqui, esses detalhes, vai ficar abaixo do ombro, viu, pessoal? Ontem eu não expliquei direito. A gente vai trabalhar agora fazendo o ombro, que a gente vai trabalhar com diminuição para fazer a cava. A gente vai fazer uma certa altura de cava até a medida da manga e depois a gente vai... vou fazer essa blusa, vou finalizar o ombro dela primeiro. Essa aqui é a parte de baixo. Mas eu vou finalizar o ombro dela primeiro, para depois a gente começar a parte de baixo. E tem pessoas, pessoal, já vou aproveitar aqui para dar uma explicação. Eu recebo muitas perguntas. Na última videoaula desse ponto X que eu dei, uma pessoa perguntou se podia fazer aqui um ponto alto e uma correntinha de espaço antes de cruzar. Pode também. Vou aqui fazer para ver que dá certinho. Ó, fica perfeito aqui o nosso ponto X, ele fica mais abertinho. Mas eu não vou fazer uma correntinha de espaço no meio do xizinho. Eu vou fazer um ponto alto, vou dar uma laçada na agulha, igual estou fazendo, e já vou fechar o nosso xizinho. Uma correntinha de espaço, uma laçada na agulha, conta aqui 1, 2, 3. No terceiro ponto alto, eu faço um ponto alto, uma laçada na agulha, contando aqui com o ponto que eu fiz o ponto alto, 1, 2, 3. No terceiro pontinho, aqui de trás, porque a gente volta aqui atrás, né, para cruzar, eu faço o outro ponto alto. Uma laçada na agulha, conta aqui 1, 2, 3. No terceiro pontinho, eu faço um ponto alto, dou uma laçada na agulha, venho aqui no terceiro pontinho, contando com o pontinho que eu fiz o ponto alto, e faço mais um xizinho. Uma correntinha de espaço, uma laçada na agulha, conto 1, 2, 3. No terceiro ponto alto, eu faço um ponto alto, uma laçada na agulha, volto para trás aqui, e no terceiro pontinho, contando com o pontinho que eu fiz um ponto alto, eu faço mais um ponto alto. Uma laçada na agulha, 1, 2, 3. Faço um ponto alto e venho aqui novamente no terceiro pontinho, contando com o ponto que eu fiz um ponto alto, e faço mais um ponto alto. E assim a gente vai trabalhando ao redor aqui do ombro, né? Porque por enquanto tá aqui no ombro, porque a gente vai trabalhar subindo aqui, fazendo a diminuição para fazer a cava e depois fazer as mangas, viu, pessoal? Vou pedir para você que ainda não inscreveu no canal, se inscrever, que por aqui a gente tem bastante novidade criada por mim mesma, e tem também bastante videoaula de trabalhos de crochê que a gente salvou para a gente dar videoaula aqui. Não tinha passo a passo, mas como eu disse, a gente salva as fotos, estuda o jeito de fazer
E depois a gente entra com a videoaula aqui, com o passo a passo para você, que não tem aquela visão de fazer aquele crochêzinho, que você encontra isso sem o passo a passo. Por aqui, com a graça e as bênçãos de Deus, a gente aprendeu. Perdi muitas encomendas quando a gente tinha loja, porque a pessoa mandava foto, né, para a gente lá no direct, no Messenger, perguntando o valor, né? A pessoa pergunta também se a gente faz aquela peça. E eu ficava muito triste, porque tinha muitas peças que a gente não sabia fazer. Viu, pessoal? Quando a gente não sabe fazer, a gente não pode pegar, a gente não pode tentar fazer aquele crochêzinho se a gente não sabe, que a gente acaba ganhando uma inimiga, né? E assim a pessoa passa para frente, que a gente enrola com o trabalho e isso não é nada bom para a gente. Aqui, agora, com a graça e as bênçãos de Deus, a gente sabe fazer, nem que demora um pouquinho, uns diazinhos, que a gente estuda o jeito de fazer, a gente entra com a videoaula aqui, com o passo a passo para você. Para você que já se inscreveu, eu agradeço demais. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, com muita paz, muita saúde, muita prosperidade. Aí do outro lado, muitas bênçãos para todos, para você, para a sua família. E vou pedir para você que ainda não compartilhou, compartilhar, que a gente viu que tem muitos compartilhamentos aqui, e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês também, que compartilhe aí para divulgar o canal da gente, viu, pessoal? Muito obrigada, obrigada mesmo de coração, que Deus abençoe. A gente tem videoaula, a gente vai entrar com videoaula aqui de criação própria, porque a gente que trabalha, como eu digo, sempre digo, para a gente que trabalha o crochêzinho ou qualquer artesanato, é sempre bom a gente ter aquela criação própria, né? É um orgulho para a gente criar aquele trabalhinho, aquele artesanato e ver que a maioria das pessoas gostou, né? Copiou e ainda agradeceu por a gente ter passado para frente o que a gente sabe. Tem também videoaula de bastante coisa que a gente salvou. Está guardado na memória do celular, está cheia a memória do celular de muita novidade. Vai ter muito trabalho lindo por aqui, viu, pessoal? Tapete, peça de roupa, tem também chapéu, né? Moda praia, que a gente salvou também para dar videoaula aqui para vocês. Se inscreve no canal, não se esqueça de se inscrever, porque senão você não vai ficar por dentro das novidades. Se inscreve, né? Ativa o sininho também, porque se não ativar o sininho, não vai ser todas, né? Assim, ativa o sininho para todas, para você ficar por dentro das videoaulas da gente aqui, das novidades que a gente vai entrar com elas aqui. Curte aí bastante mesmo, dá um like para a gente. Eu vejo que a maioria das pessoas esquece de dar um like. Eu sei que não é porque não gostou, né, pessoal? É porque esquece mesmo de dar o like. Dá um like para a gente, porque assim a gente, né, e o YouTube vai ver que realmente você gostou da nossa videoaula, dos nossos ensinamentos por aqui. Se você não quiser fazer uma correntinha de espaço, não tem problema. Pode fazer a blusa mais fechadinha também. Vai ficar legal. É a primeira vez que eu salto. E se você quiser também aí fazer a correntinha de espaço, que muitos me perguntam se pode fazer, que é um ponto alto, uma correntinha de espaço para fazer o xizinho,
uma laçada na agulha e olha, ele fica mais abertinho, realmente mais cruzadinho, mas eu prefiro ainda fazer sem a correntinha de espaço entre um pontinho e outro. Uma correntinha de espaço dou uma laçada na agulha e faço mais um xizinho. Uma correntinha de espaço, conta aqui 1, 2, 3, um ponto alto no terceiro pontinho e venho aqui e vai ficando assim. Aqui, pessoal, nesse espaço, depois a gente pode criar aqui umas correntinhas, que a gente pode fazer uma correntinha cruzando aqui em cada espaço desse. Se não quiser também pode deixar aqui entre esses dois coração aqui. A gente depois vai dar um pontinho, vai costurar até uma certa distância com a agulha de mão, para ficar bem fechadinho assim, e ficar só esse espaçozinho aqui, que a gente depois pode criar duas correntinhas atravessadas aqui, ou talvez não. Uma correntinha de espaço entre um X e outro, uma laçada na agulha, conta aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3, e venho aqui no próximo pontinho e faço mais um xizinho. Uma correntinha de espaço, conta aqui 1, 2, 3. Aqui, pessoal, tirando dúvida, recapitulando aqui, a gente conta aqui, ó, conta aqui com o pontinho que a gente fez para fazer o xizinho, para você saltar. Gente, voltei aqui, já fiz aqui as minhas carreiras de X. Aqui a gente vai trabalhar um lado primeiro, para depois trabalhar o outro, porque aqui a gente vai trabalhar com cava, viu, pessoal? Vou fazer aqui, a gente vai diminuindo, medindo, tem a medida certa do braço, né, da cava. E depois que a gente finalizar uma parte, a gente vai finalizar a outra, do outro lado. Aqui aqui a minha parte deu 43 xizinho. E agora, voltando aqui do outro lado, depois que a gente terminou as 43 carreiras, eu vou fazer duas, três, quatro correntinhas, vou dar uma laçada na agulha. Eu vou saltar esse pontinho aqui, e aqui no segundo xizinho, eu vou fazer um X em cima do outro, que aqui agora, pessoal, não vou fazer uma correntinha de espaço. Aqui agora, eu estive olhando, se eu fizer uma correntinha, vai ficar aqui assim muito frouxo. Aqui essa parte de cima aqui da cava. Vai ficar muito largo, e aí eu não quero. Aqui eu fiz, saltei uma correntinha aqui, para dar a conta certa, para ficar bem justinho aqui, a partezinha bem abertinha, essa parte de cima. Fiz o meu primeiro xizinho, vou dar uma laçada na agulha, não vou fazer uma correntinha de espaço, e vou fazer um X em cima de X,
uma laçada na agulha sem correntinha. Vou fazer um ponto X em cima do pontinho de baixo. E aqui agora a gente vai trabalhar assim, uma laçada na agulha, fazendo um ponto X em cima do ponto X, sem correntinha de espaço. A gente vai saltar um xizinho do lado direito e do lado esquerdo, que aqui agora a gente está trabalhando com a diminuição para a gente fazer a cava. Uma laçada na agulha sem correntinha e faço um xizinho em cima de xizinho. Ó, vai ficando assim. A gente saltou o primeiro xizinho aqui. E do outro lado a gente também vai saltar um xizinho. Que a gente vai trabalhar com cava, a gente vai fazer a cava. Pra gente fazer a parte do braço depois. A manga, pra gente fazer a manga. Para essa parte de cima tem vários modelos que a gente pode fazer. A gente pode fazer, que não sei se não for o xizinho, a gente pode fazer com uma carreira de ponto alto, ou você pode fazer carreiras de correntinha, descendo com o ponto baixo, que aqui a gente tem vídeo aula, né, com esse modelo, fazendo a correntinha, que é a saída de praia. Você também pode copiar o mesmo modelo aqui nessa parte de cima aqui dessa blusa e pode usar aí a sua criatividade. Eu resolvi aqui fazer essa parte aqui com o ponto X, que eu adoro esse ponto, gosto demais mesmo. Já fiz muitas roupas com ele,
muitas peças, né, com ele. Tem também aqui bolsas, né, bolsão de praia que a gente fez com esse ponto. Ele é um ponto fácil de fazer, qualquer pessoa sabe fazer, e resolvi aqui fazer a parte de cima da minha blusa com esse ponto, viu, pessoal? Usa aí a sua criatividade para fazer essa parte de cima. Tô chegando aqui no final. Aqui agora, pessoal, eu vou descer, vou fazer uma correntinha e duas correntinhas, vou descer com o ponto baixo aqui, para não deixar esse pontinho aqui sozinho, né? Porque do lado de cá a gente tem essa correntinha. E deixa a gente fazer uma correntinha maior aqui. Vou descer com o ponto baixo aqui. E vou fazer 1, 2, 3, 4. Vou virar aqui esse trabalhinho, essa parte de cima, e vou saltar aqui novamente esse xizinho. No segundo X eu vou fazer um ponto alto, cruzar e fazer mais um pontinho. Porque aqui, essa parte aqui, depois a gente vai entrar com arremate nessas correntinhas. A gente vai arrematar para fazer a manga. Não vou fazer uma correntinha, vou fazer um ponto alto, uma laçada na agulha e vou trabalhando aqui com repetição de X, de ponto X em cima de ponto X. Aqui a gente salta só o primeiro pontinho do lado direito e do lado esquerdo, que é pra gente ir fazendo a diminuição. X em cima de ponto X. Uma laçada na agulha, faço mais um xizinho em cima do xizinho. E assim a gente vai trabalhar até chegar à medida da manga.
A gente vai fazendo diminuição para fazer a cava, para a gente fazer a manga depois, viu, pessoal? X em cima de X. Ou em cima de ponto X, né, pessoal? Só a primeira carreira que a gente fez uma correntinha de espaço, que é para organizar aqui, para ficar bem abertinho. E olha que perfeição vai ficando. Como eu disse aqui, você pode substituir esses pontos por outro ponto. Ou você pode fazer ponto alto, 3 carreirinhas de ponto alto. Ou você pode fazer aqui correntinhas, que é aquele ponto telinha que eu dei a videoaula da saída de praia aqui. Você pode também fazer essa parte de cima com correntinhas, fazendo correntinha, descendo com ponto baixo, correntinha, descendo com ponto baixo, e vai completando as carreiras, que eu batizei de ponto telinha, que foi a minha saída de praia, né? Saída de praia que eu dei a videoaula dela aqui. Tô chegando aqui no final. Aqui agora, pessoal, vou fazer 2, 3 correntinhas. Vou descer com um ponto baixo aqui, em cima da correntinha. Vai ficando assim. Vou fazer 1, 2, 3, 4. Vou virar o trabalho e vou saltar aqui um pontinho alto novamente, porque a gente está trabalhando com diminuição para fazer a cava. E vou fazer um ponto alto em cima desse pontinho aqui do X. Vou cruzar e vou fazer mais um ponto alto em cima do X, sem espaço de correntinha. Vou continuar aqui com o meu trabalho, e quando chegar a medida que eu vou precisar para fazer a manga, eu vou voltar aqui para mostrar para vocês, para a gente passar para o outro lado da manga, viu, pessoal? Vai ficando assim. É desse jeito aqui que a gente vai fazer a parte de cima da nossa blusa com detalhe de coração. E daqui a pouco eu volto.
você diminui um pontinho aqui do lado direito e diminui um pontinho aqui no lado esquerdo. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Oi, gente, bom dia. Voltei aqui com a nossa blusa. Linda, maravilhosa. Esse detalhe de coração, gostei demais mesmo. Fiquei vários dias tentando inventar alguma coisa diferente, né? Pesquisei primeiro nos grupos, nas redes sociais, para ver se a gente via, a gente pesquisou. Procurei também aqui no YouTube, pessoal, para ver se a gente encontrava um trabalho nesse estilo, né? De coração separado. Só encontrei, pessoal, com o coração feito diretamente no trabalho, mas assim não encontrei. Se alguém já encontrou, sabe, de uma blusa, né, de um modelo assim, de um modelo desse jeito, é só fazer um comentário aqui, mas por enquanto vai ficar como se a gente tivesse criado esse modelo desse jeito. Tem vários modelos aqui de blusa de crochê, com detalhe de flor, né? Assim, aqui no corpo da blusa, mas assim eu ainda não vi. Por enquanto eu vou ficar como se eu tivesse criado. Mas se alguém já tiver visto, é só fazer um comentário aqui que a gente desconsidera. Aqui, pessoal, eu disse que faria o corpo primeiro da blusa, o ombro, a manga. E desse lado aqui eu já fiz. Fiz com a alça, mas não vai ficar com a alça. Aqui depois a gente vai criar uma manga. A gente também vai criando, a gente vai pedindo a direção para Deus, sabedoria, ele com certeza ele dá pra gente. Aqui eu fiz uma, duas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 carreirinhas para dar uma alça legal na medida que eu precisava. Fiz a cava e além da cava tem a alça. Lembrando que se você quiser fazer uma cava maior e depois fechar também, mas é preciso fazer repetição de carreiras para dar a medida certa da cava. Depois, se você não quiser fazer a alça para fechar aqui, pode fazer gola canoa também, nesse estilo, né, com esse modelo. E aqui agora, pessoal, eu vou fazer do outro lado, porque eu já fiz desse lado aqui e deixei pra gente fazer juntas do outro lado, para não ficar uma videoaula muito repetitiva. Aqui, juntamente aqui nas 5 correntinhas que eu fiz, pra gente fazer a diminuição, eu vou amarrar. Tem gente que não amarra. Tem gente que passa o ponto por cima, né? Deixa uma ponta maior e depois passa o ponto por cima. E eu prefiro amarrar para ficar mais seguro. Desculpa, pessoal.
Tô com a crise alérgica. Para quem já assistiu às videoaulas mais antigas, sabe que eu tenho alergia ao barbante, à linha, enfim. Quase todo o material do meu trabalho me causa alergia, mas não tem problema. A gente cuida direitinho e segue em frente. E aqui agora, pessoal, vou fazer 1, 2, 3 carreirinhas. Vou pegar aqui, nesse pedacinho de correntinha, vou fazer mais um ponto alto, uma correntinha, e aqui em cima desse xizinho eu vou fazer mais um X. Para ficar assim, viu, pessoal? Depois a gente vai cortar. Uma correntinha de espaço, e em cima desse outro xizinho aqui eu vou fazer mais um X. Uma laçada na agulha, vou cruzar e vou fazer mais um xizinho. Deixa eu dar uma olhada. E aqui também a gente fez 1, 2, 3. 3 carreirinhas, que são 2 pontos X e 2 pontos altos. Aqui é uma correntinha só, viu, pessoal? Não é 2 correntinhas de espaço. Uma correntinha e vou fazer mais um xizinho. Para ficar assim. Aqui são 2 pontinhos altos, que é preciso fazer do mesmo jeito que a gente fez a outra alça. Dois pontos altos, um xizinho e 2 pontos altos. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas para virar e vou trabalhar aqui três correntinhas para virar e mais um ponto alto em cima do ponto alto, uma correntinha. Um xizinho. E aqui agora eu não vou fazer uma correntinha. A gente vai dar uma laçada na agulha. A linha arrebentou aqui, pessoal. A gente vai dar um nozinho aqui bem pequenininho, bem pequeno. Apertar bastante mesmo. E a pontinha que ficar, depois a gente vai recortar. Tô sem a tesoura aqui. Não tem espaço de correntinha. Vou fazer um xizinho em cima do X. E um ponto alto em cima de ponto alto. Vai ficando assim, viu, pessoal? Três correntinhas para virar. Vou fazer um ponto alto em cima de ponto alto. Sem um espaço de correntinha. Vou fazer um X em cima do X.
e mais 2 pontos altos, que é um ponto alto em cima de cada ponto alto. Três correntinhas, um ponto alto em cima do ponto alto. Sem uma correntinha de espaço, eu faço mais um xizinho em cima do xizinho. E mais 2 pontos altos. Um ponto alto em cima de ponto alto e mais um ponto alto em cima dentro de cada correntinha que a gente faz para virar. E aqui, pessoal, vou dar continuidade aqui, porque senão vai ficar uma videoaula muito repetitiva. E depois a gente vai voltar com a medida completa aqui da outra alça para a gente dar continuidade pregando ela aqui nessa outra parte aqui da cava. Porque depois a gente vai começar a trabalhar essa parte aqui de baixo, que é o comprimento, né? A gente já vai começar a fazer o corpo da blusa, que é trabalhando aqui em cima dessa base todinha com o ponto X. Daqui a pouco a gente vai voltar. Oi, gente, bom dia. Voltei novamente com a nossa blusa, que vai ficar linda, maravilhosa. Eu disse que voltaria depois que eu terminasse a outra alça, já terminei. E aqui, pessoal, eu já adiantei bastante. Já trabalhei aqui uma das alças, olha que lindo. Eu disse que eu não sabia, né, que jeito que eu faria essa alça. E vi que dava um modelo lindo, fazendo ela franzida assim. A alcinha aqui estreitinha, que a gente trabalhou para vir trabalhando esse babado. Olha que coisa linda, trabalhei aqui 6 carreirinhas de ponto alto. Aqui no final eu desci com um ponto baixo para prender, para não ficar aquela carreira reta, para fazer esse cantinho arredondado aqui. Ficou lindo, maravilhoso. E agora a gente vai dar continuidade aqui, trabalhando a outra alça do mesmo jeito. Inseri a linha aqui, amarrei aqui bem no cantinho do começo da alça. E aqui agora, pessoal, a gente vai trabalhar uma carreirinha de ponto baixo. Vou trabalhando aqui 3 pontinhos dentro de cada correntinha que a gente faz para virar. Aliás, trabalhei 3 pontinhos altos aqui, porque essa correntinha que eu fiz para virar no começo, ela ficou mais grande, mais longa. E agora a gente vai continuar trabalhando 2 pontinhos baixos em cada correntinha. 3 pontinhos aqui no começo da correntinha. E agora eu vou trabalhar 2 pontinhos baixos dentro de cada correntinha, que é aquela correntinha que a gente faz para virar, viu, pessoal? Se você achar que deve trabalhar 3 pontinhos dentro de cada correntinha, se ela ficar maior,
Você faz aí os 3 pontinhos baixos. Tô trabalhando aqui 2 pontinhos dentro de cada correntinha. Porque aqui a gente vai trabalhar em cada pontinho baixo, os pontinhos altos, com acréscimo, que é para franzir a alça da nossa blusa. Vai ficar linda, 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 linda. E eu quero falar para vocês que esse modelo é o médio, viu, pessoal? Para fazer uma blusa maior é preciso aumentar as correntinhas no ombro. Né? Porque aqui a gente fez o ombro primeiro, aliás, é preciso medir, né? Faz a medida, tira a medida na cliente, ou você tira aí a sua medida, né? Em você mesma, para fazer. Aliás, o ombro não, viu, pessoal? A gente começou, foi aqui, ó. Desculpa aí. Aqui, se você for fazer uma medida maior, nessa parte de baixo, porque essa aqui foi a medida que a gente fez para vir fazendo a diminuição do ombro. E lembrando que se você aumentar, se a medida aqui aqui do busto que você fizer for maior, o ombro também vai aumentando, né? Vai aumentar aqui em cima. Essa é a medida. A gente fez aqui as correntinhas. Eu disse quantas correntinhas, tá aqui na primeira videoaula que a gente fez, que muitas pessoas perguntam a quantidade de correntinha, ou você também pode fazer por medida, né? E se também não tiver certeza da medida que vai querer, você pode fazer uma correntinha bem maior, né? Eu já ensinei aqui, já tem videoaula minha que a gente faz correntinha sobrando, porque enquanto você estiver fazendo aí a sua medida, se você não tiver certeza que vai dar a medida que você quer, você tem as correntinhas para fazer o acréscimo. Vai fazendo e vai medindo, né? Se você fizer uma correntinha maior, tem vídeo aula minha aqui, você pode procurar. E aqui, pessoal, a gente vai continuar aqui trabalhando. Dois pontos baixos em cada correntinha. Mas se tiver que colocar mais, se não der 2 pontos baixos, pode aí fazer mais acréscimo, porque senão vai ficar uma correntinha, ela vai enrugar, né? Vai ficar repuxando. Aqui também é onde eu tô vendo que dá para colocar 3 pontinhos, eu tô colocando, viu, pessoal? É você que vai controlando aí, porque ponto não é igual, né? Tem pessoa que tem o ponto maior, o ponto mais frouxo, e se o ponto for mais frouxa, a correntinha for mais frouxa, se você fizer a correntinha mais frouxa, certamente ela vai ficar maior. Cheguei aqui no final da correntinha. Vou fazer 2 correntinhas para virar, que é para valer por 1 ponto.
E aqui agora, dentro de cada pontinho desses, eu vou fazendo acréscimo. Aqui nos meus acréscimos são de 7 pontinhos, que eu adoro trabalhar com esse número, que é o número da perfeição. Eu sempre trabalho com esse número, porque a gente crê, né, que realmente é o número da perfeição, vai dar certo. Aqui são 2, 4, 6, 7. 7 pontinhos altos, e dentro de cada pontinho desse eu vou trabalhar 7 pontinhos altos, que é preciso fazer o acréscimo para dar o formato de franzido. A gente vai trabalhar com aumento só na primeira carreira, porque depois a gente vai trabalhar ponto em cima de ponto. Mas se você perceber que na medida que você vai aumentando as carreiras de pontos, não deu para ficar o franzido legal, você pode ir fazendo aumento nas próximas carreirinhas. Sete ponto alto dentro de cada pontinho, porque se não fizer aumento, acréscimo, não vai ficar franzido não, viu, pessoal? 2, 4, 6, 7. Vamos seguindo em frente, fazendo o nosso acréscimo de 7. Aqui no caso, são os meus acréscimos. Se quiser deixar mais franzido, é só aumentar a quantidade de ponto. 2, 4, 6, 7. Se fizer o aumento na primeira carreira, do jeito que vai dar para franzir, a quantidade certa de ponto não vai dar errado. Vai ficando assim, ó, o franzido. Na outra também foi do mesmo jeito que a gente fez. Porque se não fizer do mesmo jeito do outro lado, uma alça vai ficar mais franzida que a outra, viu, pessoal? Por isso que é bom contar os pontinhos. Não vai fazendo por fazer. Tem que contar para ficar igual. Olha aí o efeito do franzido. Fiz 6 carreirinhas. Fechada de ponto alto na primeira alça. Mas se quiser ela um pouco maior, é só aumentar as carreiras. Depois que tô finalizando assim, a maioria das blusas que eu faço, eu gosto de fazer o ombro primeiro, né? O corpo, a parte de cima, para ver o efeito que vai ficar. Aqui são 2, 4, 6, 7. Ontem uma pessoa perguntou se pode ir fazendo espaço, uma correntinha de espaço, para fazer as carreirinhas, as primeiras carreirinhas. E perguntando se pode continuar fazendo o franzido com o espaço de correntinha. Fica à vontade. Mas aqui para mim, eu não estou fazendo correntinha de espaço não, viu, pessoal? Aqui é sem espaço de correntinha. 2, 4, 6, 7.
Diz que é bom fazer a carreirinha de ponto baixo primeiro, que a gente vai fazendo os pontinhos com segurança, sabendo aonde insere os pontinhos. Não estou fazendo diretamente nas correntinhas. Fiz uma carreirinha primeiro, de ponto baixo, para depois a gente trabalhar os nossos acréscimos. 2, 4, 6, 7. Aqui passou um pontinho, não vou deixar, porque senão vai ficar diferente. A alça do outro lado. Vai contando os pontinhos para não passar a quantidade, porque senão vai ficar diferente, né? Do outro franzido, vai ficar mais franzido, não vai dar esse efeito legal. Olha que perfeição. Aqui são 2, 4, 6 e 7. Dentro de cada pontinho baixo, eu estou trabalhando 7 pontos altos. 3, 4, 5, 6, 7. Vai ajeitando os pontos, para não ficar muito amontoado. E aqui eu vou continuar aqui, viu, pessoal, trabalhando. Quando chegar aqui no final, você desce com o ponto baixo, sobe 2 correntinhas e vira. Vou continuar aqui para o vídeo não ficar muito grande. 7 pontinhos aqui nos meus, dentro de cada pontinho baixo. Chegando aqui no final, eu desço com o ponto baixo, faço 2 ou 3 correntinhas e viro o trabalho e continuo trabalhando em cima de cada pontinho alto, um ponto alto, porque, como eu disse, eu não estou fazendo acréscimo nas próximas carreirinhas. Aumento, fiz só na primeira carreirinha, para a gente continuar trabalhando, mas fica à vontade. Se você achar que deve continuar trabalhando com aumento nas próximas carreirinhas, para ficar um efeito mais franzido, fica à vontade. Eu volto a repetir, estou trabalhando com aumento só na primeira carreirinha. Nas próximas carreirinhas, estou trabalhando ponto em cima de ponto. E depois que a gente terminar, eu vou voltar para a gente trabalhar essa parte de baixo. A gente já descer com o comprimento da nossa blusa, viu, pessoal? Gente, voltei aqui. Já fiz aqui as minhas carreiras de X. Aqui a gente vai trabalhar um lado primeiro, para depois trabalhar o outro, porque aqui a gente vai trabalhar com cava, viu, pessoal? Vou fazer aqui, a gente vai diminuindo, medindo, tem a medida certa do braço, né, da cava. E depois que a gente finalizar uma parte, a gente vai finalizar a outra, do outro lado. Aqui aqui a minha parte deu 43 xizinho. E agora, voltando aqui do outro lado, depois que a gente terminou as 43 carreiras, eu vou fazer duas, três, quatro correntinhas. Vou dar uma laçada na agulha. Eu vou saltar esse pontinho aqui
E aqui no segundo xizinho, eu vou fazer um X em cima do outro, que aqui agora, pessoal, não vou fazer uma correntinha de espaço. Aqui agora, eu estive olhando, se eu fizer uma correntinha, vai ficar aqui assim muito frouxo. Aqui essa parte de cima aqui da cava. Vai ficar muito largo. E aí eu não quero. Aqui eu fiz, saltei uma correntinha aqui, para dar a conta certa, para ficar bem justinha aqui, a partezinha bem abertinha, essa parte de cima. Fiz o meu primeiro xizinho, vou dar uma laçada na agulha, não vou fazer uma correntinha de espaço, e vou fazer um X em cima de X, uma laçada na agulha, sem correntinha, vou fazer um ponto X em cima do pontinho de baixo, e aqui agora a gente vai trabalhar assim, uma laçada na agulha, fazendo um ponto X em cima do ponto X, sem correntinha de espaço. A gente vai saltar um xizinho do lado direito e do lado esquerdo, que aqui agora a gente está trabalhando com a diminuição para a gente fazer a cava. Uma laçada na agulha sem correntinha e faço um xizinho em cima de xizinho. Ó, vai ficando assim. A gente saltou o primeiro xizinho aqui. E do outro lado a gente também vai saltar um xizinho. Que a gente vai trabalhar com cava, a gente vai fazer a cava. Pra gente fazer a parte do braço depois. A manga, pra gente fazer a manga.
Para essa parte de cima tem vários modelos que a gente pode fazer. A gente pode fazer, que não sei se não for o xizinho, a gente pode fazer com uma carreira de ponto alto, ou você pode fazer carreiras de correntinha, descendo com o ponto baixo, que aqui a gente tem videoaula, né, com esse modelo, fazendo a correntinha, que é a saída de praia. Você também pode copiar o mesmo modelo aqui nessa parte de cima aqui dessa blusa e pode usar aí a sua criatividade. Eu resolvi aqui fazer essa parte aqui com o ponto X, que eu adoro esse ponto, gosto demais mesmo. Já fiz muitas roupas com ele, muitas peças, né, com ele. Tem também aqui bolsas, né, bolsão de praia que a gente fez com esse ponto. Ele é um ponto fácil de fazer, qualquer pessoa sabe fazer, e resolvi aqui fazer a parte de cima da minha blusa com esse ponto, viu, pessoal? Usa aí a sua criatividade para fazer essa parte de cima. Tô chegando aqui no final. Aqui agora, pessoal, eu vou descer, vou fazer uma correntinha e duas correntinhas, vou descer com o ponto baixo aqui, para não deixar esse pontinho aqui sozinho, né? Porque do lado de cá a gente tem essa correntinha. E deixa a gente fazer uma correntinha maior aqui. Vou descer com o ponto baixo aqui. E vou fazer 1, 2, 3, 4. Vou virar aqui esse trabalhinho, essa parte de cima, e vou saltar aqui novamente esse xizinho. No segundo X eu vou fazer um ponto alto, cruzar e fazer mais um pontinho. Porque aqui, essa parte aqui, depois a gente vai entrar com arremate nessas correntinhas. A gente vai arrematar para fazer a manga. Não vou fazer uma correntinha, vou fazer um ponto alto, uma laçada na agulha e vou trabalhando aqui com repetição de X, de ponto X em cima de ponto X. Aqui a gente salta só o primeiro pontinho do lado esquerdo, do lado direito e do lado esquerdo, que é pra gente ir fazendo a diminuição.
X em cima de ponto X. Uma laçada na agulha, faço mais um xizinho em cima do xizinho. E assim a gente vai trabalhar até chegar à medida da manga. A gente vai fazendo diminuição para fazer a cava, para a gente fazer a manga depois, viu, pessoal? X em cima de X. Ou em cima de ponto X, né, pessoal? Só a primeira carreira que a gente fez uma correntinha de espaço, que é para organizar aqui, para ficar bem abertinho. E olha que perfeição que vai ficando. Como eu disse aqui, você pode substituir esses pontos por outro ponto. Ou você pode fazer ponto alto, 3 carreirinhas de ponto alto. Ou você pode fazer aqui correntinhas, que é aquele ponto telinha que eu dei a videoaula da saída de praia aqui. Você pode também fazer essa parte de cima com correntinhas, fazendo correntinha, descendo com ponto baixo, correntinha, descendo com ponto baixo, e vai completando as carreiras, que eu batizei de ponto telinha, que foi a minha saída de praia, né? Saída de praia que eu dei a videoaula dela aqui. Tô chegando aqui no final. Aqui agora, pessoal, vou fazer 2, 3 correntinhas. Vou descer com um ponto baixo aqui, em cima da correntinha. Vai ficando assim. Vou fazer 1, 2, 3, 4. Vou virar o trabalho e vou saltar aqui um pontinho alto novamente, porque a gente tá trabalhando com a diminuição para fazer a cava. E vou fazer um ponto alto em cima desse pontinho aqui do X. Vou cruzar e vou fazer mais um ponto alto em cima do X.
sem espaço de correntinha. Vou continuar aqui com o meu trabalho e quando chegar a medida que eu vou precisar para fazer a manga, eu vou voltar aqui para mostrar para vocês, para a gente passar para o outro lado da manga, viu, pessoal? Vai ficando assim. É desse jeito aqui que a gente vai fazer a parte de cima da nossa blusa com detalhe de coração. E daqui a pouco eu volto. Você diminui um pontinho aqui do lado direito e diminui um pontinho aqui no lado esquerdo.